Boa noite, pessoal. Então vamos lá, nossa próxima aula aí de prática civil 1. Então na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar a atividade já do segundo bimestre que vocês tiveram disponibilizados no RA, tá? E vamos fazer aí uma aula explicando como se desenvolve essa atividade, como nós vamos construir essa nova peça prática, na finalidade então de que na outra aula nós venhamos a fazer a correção dessa atividade. Então nós vamos trabalhando assim a atividade no RA, gravamos as aulas explicando essa atividade, como ela deve ser desenvolvida, então dando a aula da peça em si, e pelo Google Meet nós faremos a correção então da atividade anteriormente já realizada, tá? Então lembrando que as correções serão feitas pelo Google Meet da peça desenvolvida, certo? E a peça que é aplicada, a aula fica disponibilizada para vocês então no YouTube, para que vocês possam consultar e rever sempre que necessário, ok? Então vamos lá. Essa peça que nós temos no RA, como vocês já perceberam, ela trata-se de uma ação de interdição, tá? A interdição, ela é um instituto de origem lá desde o direito romano e ela é uma ação no âmbito civil, tá? Qual que é a finalidade dessa ação de interdição, pessoal? A ação de interdição, ela tem por finalidade declarar a incapacidade de determinada pessoa, tá? Determinar que essa pessoa, ela é uma pessoa incapaz para todos os atos da vida civil. E o objetivo, então, da ação é o quê? É que essa pessoa, então, seja declarada incapaz. Eu tenho a declaração da incapacidade dessa pessoa. Nós vamos utilizar e vamos passar aqui, durante a estrutura da peça, os artigos que fundamentam a nossa ação de interdição. Então, nós vamos utilizar o Código de Processo Civil, vamos utilizar o Código Civil e vamos dentro aí desse nicho de artigos desenvolver a nossa ação de interdição, vendo os requisitos de constituição e os requisitos obrigatórios para a propositura dessa ação de interdição. Quando nós temos então essa ação de interdição proposta, nós buscamos no final uma sentença que venha declarar a incapacidade da parte. Então, que venha declarar que essa pessoa, ela se torna uma pessoa interditada, ela passa a não ter mais nenhuma possibilidade de fazer nenhum ato da vida civil sem o seu curador, tá? Sem que o seu curador a tutele, né? A curatele, que seria a palavra mais correta. E essa interdição, ela não é para sempre, ela não é eterna. Se por acaso, isso nós vamos ver, um dos motivos dessa interdição, por um dos motivos de possibilidade de interdição, e essa parte venha cessar o motivo que a interditou, ela pode pedir então o levantamento da interdição. Essa interdição, tá? Ela vai ser expedido um mandado. Esse mandado ele vai ser devidamente registrado, ele vai ser devidamente publicado, dando conta então de que essa pessoa ela passa a ser uma pessoa interditada, tá? E como nós vamos dar início então a essa nossa atividade, a essa nossa peça prática? Começamos então pela competência. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Tracim, primeira, segunda, terceira vara civil, vimos então que é uma atividade civil da comarca do estado. Vocês vão preencher no desenvolver da peça, lembrando sempre de ver aí o artigo 53, inciso 2º do Código de Processo Civil e demais artigos que já vimos relativos à competência, tá? Feito a competência, eu venho para o artigo 319 do Código de Processo Civil e passo a fazer, então, a qualificação da parte autora,
tá? Do meu cliente. Vou qualificá-lo de acordo com o 319. Nessa peça de forma específica, quando fizermos a correção, nós vamos pontuar a correção dessa peça nos termos da OAB, até para que vocês tenham noção do quanto vocês pontuariam a título de correção da atividade, tá? Então, venho, faço a qualificação nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil. A minha parte, o meu cliente, ele vai estar, então, por seu advogado, devidamente constituído por instrumento de mandato em anexo. Lembrando que eu tenho a parte autora, seu cliente. Esse cliente deve ser representado por um advogado, você ou eu. Esse advogado, ele está devidamente outorgado pelo instrumento procuratório, que é a procuração. Lembrem que essa linha de raciocínio, ela deve existir na qualificação. O cliente, representado por seu advogado, devidamente constituído por procuração, mandato em anexo, tá? Vem a presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos, e aqui eu coloco os dispositivos de direito civil e processual civil inerentes ao caso, ou simplesmente vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência propor a presente. 2 pontos, tá? Então, como trabalhamos já na sala, vocês têm a opção de pôr o fundamento aqui, civil e processual civil, ou colocar o fundamento aqui no próprio nome da ação, tá? Nessa situação, quando colocamos no próprio nome da ação, eu coloco, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência propor ação de interdição com fundamento no artigo 300, tutela, 747 e seguintes do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo com 767 do Código Civil, tá? Inverti ali. O que diz o 747, eu coloquei aqui para nós analisarmos, é os requisitos da interdição. A interdição poderá ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, representantes da entidade em que se encontre abrigado ou interditado ou Ministério Público. Cuidem bem do parágrafo único, a legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanha a petição inicial. Prof, eu não tenho essa documentação. Claro que não tem, é um case, né? Mas o artigo diz que você tem que ter. Então, você precisa mencionar na sua atividade que você tem. Estou inventando moda nesse sentido, prof? Não, é requisito para propor a ação de interdição. Cuidem bem aqui nesse ponto, certo, pessoal? Aí temos, então, aqui o 1767 está sujeito à curatela. Aqueles que por causa transitória, lembra que nós vimos aqui no comecinho da aula a possibilidade dessa curatela ela cessar, ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, tá? Então, vou utilizar também o 1767 nessa situação que estão sujeitos aos atos da curatela. Vou qualificar, então, a outra parte, o requerido. Quem é o requerido aqui, pessoal? É o curatelado, tá? Prof, mas eu vou entrar com ação contra o curatelado? Eu vou entrar com ação contra o curatelado, que é contra quem eu vou exprimir aí os atos da própria curatela, ok? Justiça gratuita, vou pedir? A prof não vai dizer para vocês agora, vem sendo reincidente debates que estamos fazendo. Vamos discutir no Google Meets, mas eu quero que vocês analisem se no case, se na historinha, caberia ou não pedido de justiça gratuita, por isso que eu deixei aqui analisar, tá? Dos fatos, situação, causa, consequência, né? Preciso preencher os requisitos da curatela, preciso expor aqui nos fatos o motivo da curatela, qual é o motivo, então, dessa necessidade de interdição, o que aconteceu, tá? Isso eu preciso colocar nos fatos, como estava, o que aconteceu e o que eu quero. Não esqueçam disso, independente do fato não pontuar, ele faz parte do contexto da prova, do próprio exame da ordem. O que nós vamos alegar dentro do direito, pessoal? Na interdição, eu vou alegar dentro do direito o artigo 747, inciso 1º e parágrafo único do Código de Processo Civil,
tá? Vou falar do 749 e do 750. Por quê? Então vamos lá. No 749, incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens, e, se for o caso, para praticar os atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Percebam, pessoal, que eu preciso descrever isso no direito. Não é só colocar o 749. Eu preciso pegar a historinha e na historinha fazer esse link com o 749, como se fossem requisitos que eu preciso demonstrar. Parágrafo único. Justificar a urgência. O juiz pode nomear um curador provisório ao interditando para as práticas de determinados atos. Eu vou pedir tutela? Sim, eu vou pedir tutela. E vou, então, colocar os motivos da minha urgência também lá na tutela. Tá? Então, percebam que o 749 ele é um requisito a se cumprir. Então, incumbe ao autor na petição inicial especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens. Tá? 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo. Então, você precisa me dizer que está juntando os laudos médicos ou por que não pode juntar os laudos médicos, mas precisa falar, tá? Você precisa, então, na ação de interdição, falar sobre os laudos médicos, ok? Da tutela. Então, aqui na tutela, eu vou pedir a tutela de urgência com base no 300 do Código de Processo Civil. E nessa tutela de urgência, eu vou pedir que seja nomeado, então, aqui um curador provisório para essa curatela, para essa interdição, tá? Então, nessa situação da curatela, eu faço o pedido da liminar com base no 749 do Código de Processo Civil e com base no 300, apresento os requisitos de fumus boniuris, periculo in mora, tá? E venho demonstrando a urgência desse meu pedido, tá? Dentro dos pedidos, então, eu faço o pedido da concessão da liminar, então eu quero a tutela antecipada de forma liminar, tá? Sem a oitiva do requerido ou do réu, para que seja nomeado, então, o curador provisório para a prática dos atos aí da demanda, tá? Peço, então, que seja apresentação julgada procedente para que seja decretada a interdição da ré, confirmando a tutela concedida, tá? Nomeando definitivamente a autora, que é a cliente de vocês, como curadora, inclusive com respeito ao que dispõe os 755 incisos do Código de Processo Civil. Peço intimação do Ministério Público, sempre custos lege, nessa situação de incapazes. Protesto por todos os meios de prova admitidos em direito. Lembrem que aqui eu preciso da prova pericial, conforme já mencionamos lá no 750, tá? Então, eu peço documento e prova pericial e oitiva de testemunhas, se for o caso, que serão apresentadas dentro do prazo legal. Peço a citação da curatelada a fim que tome conhecimento da ação, para que querendo se manifeste, tá? Bem como para ser entrevistada por esse juízo com assistência de equipe multidisciplinar. Aqui muitas vezes eu preciso informar se essa curatelada ela tem condições de ir até o fórum ou não tem condições de ir até o fórum. Eu posso mencionar isso aqui dentro desse pedido de citação dessa curatelada. E o valor da causa, o prof quer que vocês pensem quanto será o meu valor da causa. Já discutimos reiteradamente acerca do valor da causa e aí vamos debater. Então, quando eu tenho um valor da causa, que eu tenho uma sentença condenatória ou uma sentença que me dê a condenação pecuniária, eu vou somar o meu valor e colocar o valor aqui. Quando eu tenho uma sentença que ela não vai me dar uma condenação efetiva monetária, como são os casos das sentenças simplesmente declaratórias, que declaram uma situação, ou eu não tenho
um valor específico, ou não se trata de uma tutela individual, é às vezes um direito difuso, um direito coletivo, eu tenho valores para fins fiscais. E quando eu tenho a possibilidade, eu tenho o valor da causa calculável, mas o case, a historinha não me dá a possibilidade desse cálculo, eu coloco xizinhos. Então aqui a prof quer que vocês pensem, tá? Qual será o valor da causa, ok? Então a nossa peça, ela é uma peça em si, uma peça bem simples, tá? Ela acaba mudando para nós algumas situações, ela acaba trazendo para nós artigos novos, tá? E eu quero que vocês façam, então, essa análise, principalmente da seguinte situação. Quando o código, ele me traz requisitos que devem ser preenchidos, e esses requisitos eu preciso mencionar dentro do direito. Eu preciso mencionar esses requisitos no âmbito do desenvolvimento, seja no desenvolvimento dos fatos, seja no desenvolvimento do próprio direito, como é o caso do artigo 749 e do artigo 750 do Código de Processo Civil, ok? Então, faça uma peça bem bonitinho, qualquer dúvida contatem a prof aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? E vamos discutir e fazer a correção da nossa peça dada na outra aula ali pelo Google Meets, tá? Beijo para vocês, até a próxima aula.